Rapaz, por essa vocês não esperavam, hein? Pouca gente esperava. Ainda mais pelo enredo, né? A Irlanda venceu Portugal jogando em Dublin. Isso até pode ser expectável, né? Futebol é futebol e tal. 2-0, com direito a olé das arquibancadas e com Cristiano Ronaldo sendo expulso no segundo tempo por agressão vermelho direto. Não dava para cravar esse cenário, né? Até porque o Cristiano Ronaldo nunca tinha sido expulso pela seleção portuguesa em 226 jogos. Acho que são 13 expulsões no total da carreira, 13 ou 14 com essa, mas nunca pela seleção portuguesa, na qual ele é o capitão. E não teve momento, talvez, pior no desenho dessa reta final de carreira, porque tudo bem, não é numa Copa do Mundo, mas pode tirar o Cristiano Ronaldo do primeiro jogo da próxima Copa do Mundo, hein? Atenção a isso, porque a agressão direta, o vermelho já corrobora o próximo jogo, que é pelas eliminatórias contra a Armênia no domingo. E se Portugal conseguir se classificar para a Copa, no primeiro lugar do grupo, e houver uma punição ainda mais severa, pode pegar 2 jogos de suspensão, ou seja, a estreia de Portugal na Copa do Mundo pode ser sem o Cristiano Ronaldo por conta desse jogo contra a Irlanda, por conta de uma decisão muito pouco inteligente do CR7. A gente já vai falar do lance, vamos fazer uma ordem cronológica bonitinha aqui para entender um pouquinho dessa derrota. Não vai só na conta do Cristiano Ronaldo, também vai na conta do Cristiano Ronaldo, né, que não fez um bom jogo, não fazia um grande jogo até a expulsão, mas a expulsão depois condiciona muito uma possível tentativa de reviravolta, apesar de que, do jeito que as coisas se desenharam, mesmo com o Cristiano Ronaldo em campo, mesmo 11 contra 11, eu acho que seria difícil acontecer, mas, enfim, a possibilidade aumentaria. Agora, é um jogo que coloca em evidência vários defeitos do técnico Roberto Martínez, né? E dá muita munição para os críticos do Roberto Martínez, porque, sinceramente, o Roberto não consegue montar um esquema para desmontar algo muito expectável do lado dos irlandeses, cara. Todo mundo sabia que a Irlanda ia jogar num bloco baixo, com uma linha de 5, que você precisava de amplitude e profundidade e precisava de bons remates de fora da área para tentar abrir o placar ou para tentar fazer alguma coisa contra a Irlanda. E tem que se defender bem nas transições, porque os caras vão roubar a bola, vão dar um chutão lá para frente e tentar buscar a velocidade dos seus atacantes. E Portugal não fez nenhuma coisa bem nem outra, nem ofensiva e nem defensiva. Aliás, isso para não falar da postura dos jogadores em campo. Porque o primeiro tempo, a agressividade, a lentidão de Portugal, tanto nas ações ofensivas, girando a bola lentamente, tentando entrar pelo corredor fechado, e também a vontade dos jogadores em cada lance, era muito inferior ao que os irlandeses queriam. A Irlanda estava jogando uma final de Copa do Mundo e Portugal estava passeando em Dublin. Essa é a verdade, cara. A intensidade do jogo demandava outra coisa. Os irlandeses são fortes na bola aérea, físicos, muito físicos, inclusive às vezes até sem noção de marcação, passam do ponto. E se defendem bem porque é o que eles sabem fazer. E de resto, é você saber defender uma transição com jogadores mais velozes lá atrás. E Portugal errou individualmente e errou coletivamente. Erra para mim na escalação, porque entra com 3 volantes, né? Com Rubem Neves, João Neves e com o Vitinha. Bruno Fernandes fora, essa foi a opção. O João Félix por um lado, o Bernardo Silva pelo outro e o Cristiano Ronaldo. Onde que uma equipe com João Félix e Bernardo Silva terá a profundidade necessária? Ou terá um contra um para tentar quebrar uma marcação bem postadinha da Irlanda? Por que não utilizar um Trincão no lugar do Bruno Fernandes? Por que não utilizar na ponta direita um Francisco Conceição, que é um cara mais de enfrentamento? Ou mesmo na ponta esquerda um Rafael Leão? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. E até mesmo um zagueiro de mais velocidade para conseguir essa transição, um cara mais fisicamente
possante, né? Porque o Rúben Dias fez um jogo ruim. Aliás, a defesa de Portugal inteira, né? Com o Diogo Dalot jogando pela esquerda. O Nuno Mendes faz muita falta, porque é um cara de velocidade e nessa transição defensiva seria fundamental para correr atrás dos jogadores da Irlanda. Mas a verdade é que no primeiro tempo eu fiquei com essa sensação, e até escrevi no Twitter, de que, cara, se a Irlanda fosse um time um pouco melhor na transição, teria agredido mais ainda Portugal, porque cada bola que recuperava encontrava um jogador em velocidade e em condição, pegando as costas da linha defensiva lusitana. Assim, os caras correndo desorganizadamente, uma marcação muito abaixo de Portugal, muito abaixo. O primeiro gol sai de bola parada, né? Num erro ali de saída de bola do Diogo Costa, e depois dormiu o João Félix, estava acompanhando o jogador centrou a bola na área e tabelinha de cabeça e 1-0, né? E o segundo gol sai mais uma vez numa transição e a defesa totalmente desorganizada. 2 gols do mesmo cara, né? O Parrott, que fez o primeiro de cabeça e esse segundo também bonito de fora da área. Acho que foi de fora da área, se eu não estou enganado. Mas enfim, 2-0 no primeiro tempo por conta dos erros do Roberto Martínez, também aliados à falta de intensidade e à falta de tesão dos caras no primeiro tempo, gente. É jogar a classificação para a Copa do Mundo. E a Irlanda sabia disso, porque a Irlanda ainda está sonhando com a segunda vaga aí desse grupo, né? Com a possibilidade de ir para uma repescagem. E os caras jogaram com a faca nos dentes. Futebol é isso aí, cara. Às vezes o talento, né, como diria um tal Cristiano Ronaldo, não supera o esforço, o trabalho. E hoje quem se esforçou mais foi a Irlanda. E fez por merecer o resultado no primeiro tempo. No segundo tempo, o que eu esperava? Ele corrigir a questão defensiva e também colocar sangue novo na frente, logo no intervalo, porque não estava resultando o time com o Bernardo, com o João e com o Rubem Neves, enfim, não estava resultando. Eu achei que ele iria mexer, só que o que ele fez? O Roberto Martínez coloca o Nelson Semedo e o Renato Veiga, né? Tira o João Cancelo e tira o Gonçalo Inácio. Ok, você pode fazer isso. Se você acredita que o Nelson Semedo vai te ajudar fisicamente, aliás, 2 certezas na vida, né? A morte que o Nelson Semedo vai entrar no time em algum momento do jogo. Eu não sei porque que ele não é titular, né? Se o Roberto Martins gosta tanto do Nelson Semedo, tem que ser titular da seleção. Porque é uma alteração que muitas vezes não fede nem cheira, né? Então, e aí é preciso entender. E o Renato Veiga, por conta de ser mais físico que o Gonçalo Inácio, o Gonçalo também estava mal para tentar recompor melhor. Ok, mas por que você não olhou para as mudanças no ataque? E enquanto ele não mexeu, Portugal foi se nervando, não conseguia entrar, não conseguia furar, não conseguia. E daí o Cristiano Ronaldo perde a cabeça. Vamos fazer aqui um parêntese para o Cristiano Ronaldo. Cara, o Cristiano Ronaldo, ele tem experiência o suficiente, tem bagagem o suficiente, tem malícia o suficiente para não dar aquela cotovelada. Por mais que ele tivesse irritado com a marcação, por mais que a marcação nele especialmente, né, estava sendo dura, porque era basicamente ele ali no comando brigando com 3 jogadores da Irlanda. Por mais que tudo isso tivesse acontecendo, ele não pode perder a cabeça nesse jogo. Ainda mais ele, que no dia anterior falou na coletiva de imprensa que precisa ter coco, né, para jogar futebol, e precisa ter cabeça, precisa ter coco para conseguir também, nesses momentos, administrar. É óbvio que o Cristiano Ronaldo tem crédito suficiente. Nunca tinha sido expulso com a camisa da seleção portuguesa. 226 jogos, ele nunca tinha sido expulso. Mas complicou muito a situação da seleção, porque primeiro que deixou a seleção com 1 a menos e basicamente matou a possibilidade de reversão de placar. E segundo, porque agora contra a Armênia não vai ter o Cristiano Ronaldo, né? E jogando no estádio do Dragão, inclusive podia ser a despedida da seleção portuguesa
de Portugal antes da Copa do Mundo, né? Porque na data FIFA de março, muito provavelmente Portugal não jogue em solo lusitano, enfim. E ele fez aquilo que foi o seu último jogo das eliminatórias para uma Copa do Mundo, porque não vai jogar contra a Armênia e, como eu falei, ainda tem o risco de não jogar a primeira rodada da Copa do Mundo se a suspensão for estendida para 2 jogos. Então, assim, o Cristiano deve um pedido de desculpas aí para os portugueses, para os companheiros, porque a bola, o que acontece é indefensável, né? É pênalti sem goleiro. Bola vai na área, ele se irrita com a marcação e ele faz um movimento do cotovelo e acerta o jogador da Irlanda. O VAR chamou e o juiz teve que expulsar. Não tem discussão, não tem conversa. Né? Ah, mas ele estava sendo vaiado. Ah, mas Portugal não estava ajudando. Cara, não tem conversa. Ele não pode. Ele é capitão da seleção portuguesa e ele já é suficientemente experiente para não ter uma reação como essa. Reação que complica ele em busca dos números, né? Porque jogar contra a Armênia no Estádio do Dragão certamente poderia ser importante para ele em busca não só da classificação para a Copa do Mundo, mas também para marcar mais gols pela seleção, que é uma grande paixão dele, e complica a seleção, né, que agora vai ter que encontrar uma outra solução. Não acho que seja dramático, porque até o Gonçalo Ramos entrou muito bem na partida, mas vai ter que achar outra solução. Outro ponto, depois só da expulsão que o Roberto Martínez resolve mexer no sistema ofensivo, coloca o Rafael Leão e o Trincão. Aí já era, né? E aí ele deveria ter colocado o Gonçalo Ramos antes, né? Porque Portugal ficou sem centroavante em determinado momento. O Rafael Leão tinha que ficar ocupando aquele espaço, outros jogadores tinham que ficar ocupando aquele espaço. Então, assim, errou basicamente em tudo o Roberto Martínez. Num jogo desastroso coletivo, como eu falei. Ruim individualmente falando. Faltou fome, faltou foco, faltou estratégia, faltou repertório para quebrar defesa de linha mais baixa, de bloco baixo, que é algo que Portugal já vem lutando contra há algum tempo e não consegue encontrar caminhos e soluções. E faltou cabeça. Daquele que não pode perder a cabeça por quem pela braçadeira que carrega e pelo que ele representa para o país. É isso. Portugal agora depende das próprias pernas para conseguir esse primeiro lugar contra a Armênia no Estádio do Dragão. Palpite? Vai conseguir. Só que deixa essa reta final de eliminatórias com essa pulga atrás da orelha do torcedor.